Glórias a Deus. Atos, o livro de Atos, capítulo de número 20. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glórias a Deus. Quero passar a informação para a igreja, como o pastor já falou, nós havíamos feito um convite para o missionário Ronilton, para ele estar pregando nesta noite, mas hoje pela manhã recebemos a notificação que ele foi testado positivo para o Covid. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui. Essa é a melhor notícia. E nós cremos que Deus é quem direciona e dirige todas as coisas. E é por isso que nós estamos aqui. Porque assim aprova o Senhor. Amém? Queria ler com vocês o versículo de número 7. Do 7 em diante, eu vou ler, os irmãos me acompanham, porque há uma divergência nas versões. Diz assim, do 7 em diante. No primeiro dia da semana, nos reunimos com a finalidade de partir o pão. Repete comigo, partir o pão. E Paulo pregou ao povo, planejando seguir viagem no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite. Havia muitas tochas iluminando a grande sala, no piso superior onde estávamos reunidos. Certo jovem chamado Eutico, que estava sentado numa das janelas, adormeceu profundamente durante um longo sermão. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando tentaram erguê-lo, já estava morto. Contudo, descendo Paulo, debruçou-se sobre o rapaz e o abraçou, declarando: "Não vos alarmeis, pois a sua alma vive." Em seguida, subindo novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a pregar até o alvorecer, quando saiu para continuar sua jornada. Então conduziram vivo o rapaz e sentaram-se extremamente confortados. Podeis assentar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Todos estão me escutando bem? Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele está nos concedendo. Para nós é um privilégio esse culto de domingo ser dirigido pelo Departamento de Adolescentes. E toda a glória é para o Senhor Jesus. Mas é muito bom, gratificante, ver esses meninos adorando a Deus. Isso mostra que nem tudo está perdido para esta geração. Isso mostra que Deus ainda quer levantar um remanescente. Deus ainda quer mostrar que existe para uma geração aí fora que está se perdendo, para muitos da idade deles que não conhecem Jesus. E eles estão aqui nessa noite junto com toda a igreja, mostrando que Deus é na vida deles, que Deus é na nossa vida. Então, eu agradeço desde já ao pastor pela confiança em estar coordenando o departamento de adolescentes, juntamente, eu não estou sozinho, juntamente com os nossos irmãos Jéssica, Wesley, Tiago, Lorena, a Ruth e o Lucas, que não estão aqui por motivo de saúde. Mas agradecemos ao pastor, à igreja e a todos os irmãos adolescentes e as famílias dos adolescentes. Queridos, vamos ao texto. Nós temos uma história. Nós não estamos aqui por acaso. A igreja, ela tem a sua história. Alguns dias atrás nós estávamos estudando o livro de Atos. E o livro de Atos, ele foi escrito com este propósito: de mostrar ao povo os primórdios do cristianismo, como que tudo começou. Então, para que você estivesse aqui sentado hoje, com esse ambiente agradável, com este som
maravilhoso, que eu não preciso nem falar muito alto, não preciso desgastar a minha voz. Nós tivemos uma história para que você estivesse aqui sentado. O livro de Atos foi escrito com este propósito. Como tudo iniciou depois da ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo. E toda a história ela tem que ser contada, para nós sabermos aonde nós começamos. O início de tudo é sempre a base para que a gente possa dar um prosseguimento em uma determinada obra. Toda obra, quando ela é construída, ela tem a sua base, ela tem o seu fundamento. E uma base bem solidificada, bem feita, nós podemos fazer estruturas grandes, edifícios grandes, porque a base está sólida, foi bem construída. E a nossa história, ela foi bem construída, e ela tem que ser contada. Não só contada, ela tem que ser vivida, porque este é o parâmetro. Este é o modelo para que nós devemos seguir, andar e crescer. E foi escrito com este propósito. Foi pago um alto preço para que nós estivéssemos aqui sentados nesse banco, acolchoado e confortável, com esse conforto do ar-condicionado. Foi pago um alto preço. Existe um grande problema quando nós temos as mudanças de gerações. Nós vamos ver lá no início, quando passa a geração de José e entra um rei que não conhece a história, antes de entrar na vida de Moisés, o início vai dizer assim: e entrou um rei que não conhecia a história de José. Então, pelo fato dele não conhecer a história do seu antepassado, as coisas mudaram muito. As coisas saíram do rumo e saíram do controle. Então é interessante nós sabermos aonde nós iniciamos, como que tudo começou. Como que tudo iniciou, para que nós tivéssemos essa liberdade que nós temos. Uma certa vez eu sentei para conversar com meu avô, que já partiu para a eternidade há alguns dias atrás, aos 93 anos. E ele pastoreou em uma época um pouco diferente da nossa. Ele foi um dos pioneiros da Assembleia de Deus lá no estado do Piauí. Eu tive essa curiosidade de sentar do lado dele e perguntar: avô, como era que eram os tempos de antigamente? Porque eu sei que o senhor tem uma história. Me conta aí uma das suas histórias. Eu do lado dele, eu peguei o celular e comecei a gravar. E ele começou a falar um tom de brincadeira, mas ele contava cada história tão difícil. Meu filho, às vezes eu andava quilômetros e quilômetros, e às vezes chegava a 60, a 70 quilômetros a pé, porque eu não conseguia carona, para dirigir um culto. Aí ele me falou que às vezes chegava no culto, os irmãos falavam assim: pastor, os irmãos já foram embora, o horário já passou. Ele: amém, meus irmãos, vamos só fazer uma oração agradecendo a Deus e eu vou voltar. Às vezes eu olhava as marcas e as cicatrizes das suas pernas e eu perguntava: vô, o que foi isso? Ele começava a rir, contava a sua história. Meu filho, isso aqui foi quando eu estava andando a pé e eu caí nos galhos secos e feri minha perna. E ele andava mancando por causa dos passos que ele deu em prol da obra. Nós temos uma história. Para que você saísse da sua casa e viesse para a igreja tranquilo, ninguém te apedrejou, ninguém te impediu de chegar aqui, mas lá atrás alguém pagou um preço. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos hoje uma geração que precisa ouvir essas histórias. Eles precisam saber como que nós começamos. Eles precisam saber como que tudo começou, para que hoje a gente tivesse tudo perfeito. Em Atos, lá no capítulo de número 7, nós vamos ver um alvoroço numa certa praça, e não é nenhum palhaço fazendo graça, não. É Estevão sendo apedrejado por pregar o evangelho. Essa é a nossa história.
Então, para que nós estivéssemos aqui hoje, felizes e cantando e adorando ao Senhor, e glória a Deus por isso, foi pago um alto preço, preço de sangue. Alguém derramou sangue para que você estivesse aqui. Sem falar no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jesus está sendo morto por ti todo dia. O sacrifício de Jesus, ele tem validade todos os dias, para que você tenha plena liberdade de entrar no Santo dos Santos e falar: Jesus, eu estou aqui, eu errei, mas eu estou aqui, e quero entregar a minha vida em tuas mãos mais uma vez. Foi pago um alto preço. E às vezes nós olhamos para as nossas limitações, que todos nós temos, isso é normal. E nós questionamos, e nós indagamos, e nós colocamos tantas coisas simples. Hoje eu não vou, hoje eu não quero, hoje não vai dar para mim. E são tantas coisas que a gente, para nós virou normal, para mim virou uma normalidade, que quando eu olho para as histórias contadas pelo meu avô, para as histórias bíblicas, para o livro de Atos, eu me dou um tapa na minha cara. E eu começo a dizer para mim mesmo: cria vergonha. Olha a liberdade que tu tem para adorar ao nome do Senhor. O que é preciso acontecer para que nós valorizemos isso aqui? O que é necessário acontecer para que você valorize a comunhão, o partir do pão? Atos 2:42 vai dizer que a igreja cresceu na comunhão, no partir do pão e nas orações. O que é necessário acontecer para que a gente valorize isso aqui? Uma geração pagou um alto preço para que você estivesse aqui hoje. Uma geração pagou um alto preço para que você estivesse toda essa liberdade de adorar a Deus na sua casa, de sair em praça pública, pregar o evangelho do Senhor Jesus, de chegar a um amigo seu e falar: eu sou crente, eu sirvo ao Senhor, e está bonito falar isso, virou moda. Então aproveite essa liberdade que nós temos. E vamos mudar a nossa geração. E no capítulo de número 20, na terceira viagem missionária de Paulo, quando eu estava estudando o livro de Atos, eu parei nessa passagem e comecei a meditar naquele cenário, em tudo aquilo que aconteceu num culto, eu posso assim dizer. Era uma reunião em que o objetivo era fazer uma despedida. No dia seguinte, Paulo iria partir com a sua comitiva e iria voltar para a sua cidade, para outra cidade, enfim. E vamos nos reunir para partir o pão. E crente gosta disso e é bom. Isso traz crescimento. Isso aumenta a comunhão. O objetivo era partir o pão. E o partir do pão na Bíblia tem um significado espiritual muito grande para as nossas vidas. Porque é no partir do pão que nós reconhecemos quem Ele é nas nossas vidas. Em uma certa passagem de Lucas, nós vamos ver que os discípulos, 2 discípulos, estavam perdidos, porque já era o terceiro dia, estavam esperando Jesus ressuscitar e nada acontecia. Ele voltando no caminho de Emaús, um certo homem, o próprio Jesus, chegou para eles e eles não identificaram que era Jesus. Por que vocês estão tristes? Não está sabendo o que foi que aconteceu? Mataram o mestre. Ele disse que queria ressuscitar, as profecias eram que ele ressuscitasse ao terceiro dia, até agora nada. Nós estamos voltando para casa, e ao chegar na sua casa, os dois se sentam à mesa. E a Bíblia diz que quem partiu o pão foi Jesus. A mesa era dos donos da casa, mas quem partiu o pão foi Jesus. E ao partir o pão, eles reconhecem, era Ele que estava com nós o tempo todo e nós não percebemos.
Era Jesus quem andou conosco em todo este caminho e nós não percebemos. Então o partir do pão nos traz a vida. O partir do pão nos faz reconhecer quem Jesus é para nós nas nossas vidas. E é muito importante o sentar à mesa, a comunhão entre os irmãos. É muito importante o partir o pão na sua casa, com seus filhos, com esses adolescentes que estão aqui nesta noite. É muito importante mostrar para as nossas famílias quem Jesus é na nossa casa. A casa é minha, mas quem parte o pão é Ele. Os utensílios são meus, mas quem manda na minha casa é Ele. E nós temos que mostrar isso para a nossa geração. Entendam, o Deus deste século cegou os entendimentos dos homens para que não vejam a glória de Deus. E isso está acontecendo. Essa geração está lutando contra um sistema. Essa geração está lutando contra um sistema que não é fácil se desviar dele. Escutem, eu trago uma mensagem de Deus para as famílias nessa noite. Existe um sistema que quer corromper a sua família. Existe um sistema que quer mudar a sua casa. Mas em nome do Senhor Jesus, as famílias que estão aqui nesta noite, eu declaro em nome do Senhor Jesus, que os teus filhos, como a Bíblia diz, são heranças. Os teus filhos são herança do Senhor. E como flecha na mão do arqueiro, é o filho da juventude. O sistema não vai corromper a sua casa, você que está me escutando nessa noite. É um sistema que infelizmente na atualidade nós não sabemos nem por onde correr. Esses dias eu estava acompanhando um culto em algumas cidades que eu morei. E eu vi os meus amigos tocando e me trouxe momentos da minha adolescência, de quando eu tocava, vendo eles tocando. E eu achei aquilo nostálgico e em um certo momento um deles me ligou. E eu comecei a interrogar, rapaz, voltaram no tempo, né? Voltaram a tocar nos congressos de jovens, de adolescentes. E ele falou para mim, Sila, não é isso não. É porque ninguém quer mais. Isso aí doeu o meu coração, foi essa palavra que eu escutei. Sila, não é isso. É porque não tem quem toque. Não tem. Aquela época que a gente fazia fila para tocar, o primeiro contrabaixo é meu, o segundo é dele e o terceiro hino é do outro. Não tem mais. E nós não podemos cruzar os braços. O sistema está querendo corromper a nossa casa. E eu vou te falar, não está oferecendo droga para a sua casa, não. Não está oferecendo pornografia, somente isso, não. Está tentando consumir o tempo que há, o tempo que eles têm. Colocando coisas lícitas e agradáveis para dizer, não vai hoje não. Não vai hoje não, não deixa ele não. É isso que está acontecendo, é esse o sistema que nós estamos vivendo. Mas eu declaro, e quero que você declare nesta noite, que na tua casa o sistema não vai corromper a tua família. Você que tem filhos pequenos, declare isso para o seu filho, os teus filhos são do Senhor. Você pai, você mãe que ainda não tem filho, mas em nome do Senhor Jesus, você vai gerar para a glória do nome do Senhor, e seus filhos são do Senhor. E num culto qualquer, esse jovem foi e acompanhou, tinha nome, era Eutico, então ele não era nenhum desconhecido. Eu confesso que eu já li essa passagem outras vezes e eu desci a lenha. Eu bati tanto em Eutico falando que irresponsável. Sentou na janela. E eu acho que você já ouviu também, quem senta na janela está olhando para fora, não está ligado no que está dentro, enfim. E tome, bate em Eutico. Tanto lugar para sentar, sentou na janela, e foi isso que aconteceu. O jovem subiu no terceiro andar. A palavra foi cansativa. Paulo pregando, as luzes acesas. Se estava acesa, então o jovem não estava escondido de ninguém. E o jovem começa a cochilar na janela. Não tem nenhum problema dormir de vez em quando.
O problema é você cair do lado errado. Porque para o lado que você cair vai mostrar para onde está declinado o seu pensamento, o seu coração. E Eutico, ele não cai para dentro, ele cai para fora. Ele cai do 3º andar. Uma catástrofe num culto. Um acidente numa reunião que era para todo mundo estar alegre e feliz. E mais uma vez eu volto, as luzes estavam todas acesas. Esse jovem não estava escondido de ninguém. E era numa igreja. E eu vou te perguntar, por que não chamaram esse jovem para frente? Por que enquanto ele estava cochilando, traz ele para cá? Eu vou te dizer por que não aconteceu isso. Porque pode acontecer no nosso meio também. Porque é mais fácil a gente ficar olhando, tá lá, tá dormindo. Porque é mais fácil eu ficar olhando e até profetizar, vai já cair, quer ver? É mais fácil. Mas eu acredito que alguém poderia ter pego nesse jovem e ter colocado ele aqui, senta aqui, dorme, mas não cai lá fora. Eu acredito que o que está acontecendo nos dias de hoje é reflexo de alguns anos atrás, em que eu pude presenciar e viver isso, em que num certo momento eu precisei de um pastor e eu não consegui falar com o pastor. Em que num certo momento de minhas crises e minhas ansiedades na adolescência, que todos eles passam, eu precisava conversar com alguém e eu não encontrei alguém para conversar. Infelizmente, alguns dos meus amigos passaram por isso e caíram do outro lado. Alguns às vezes chegavam para mim e falavam, eu não estou conseguindo suportar a tentação. Conversa com alguém, conversa com o pastor, era o meu conselho à distância. Eu conversei com o pastor, ele me deixou afastado da igreja. Eu não toco mais, eu não faço mais parte de um grupo. Mas ninguém o abraçou e falou, vem para cá. Você não vai cair do outro lado. Essa é a realidade das nossas igrejas. Mas não é a realidade dessa igreja aqui hoje que está ouvindo esta palavra. Nós não vamos deixar uma geração para trás. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos ter para quem passar o cajado. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos deixar um legado para esta geração. Em nome do Senhor Jesus, daqui a 10 anos, esses instrumentos vão ter músicos. Em nome do Senhor Jesus, daqui a 10 anos este púlpito vai estar completo. Porque eu creio no poder da palavra de Deus. E se tem famílias aqui nesta noite, eu creio que a palavra transforma. Eu creio que a palavra muda a mente, muda o coração. E nós podemos dar um novo rumo para a nossa geração, para a nossa juventude. E de repente o tempo vai passando, as luzes acesas. O jovem caiu. Parou tudo, parou pregação, parou o culto. Ninguém parte o pão, ninguém come, ninguém faz nada. Desce e vamos ver o que foi que aconteceu. Para cair do 3º andar, pode ser fatal. O livro de Atos foi escrito por um médico, um doutor, que é uma testemunha desse fato. O diagnóstico do jovem Eutico foi: morreu, não tem mais vida. A pergunta que eu faço é: precisou morrer para a gente perceber que ele estava lá? Precisou sair daqui para a gente sentir a falta dele? Por que a gente não
buscou Ele enquanto Ele estava dormindo aqui no nosso meio. É o Espírito Santo que traz essa palavra ao meu coração e ela bate muito forte aqui em mim, meus irmãos. Não precisa morrer para nós notarmos a ausência de quem está conosco, mesmo fraco, com as suas dificuldades, as suas limitações. Não precisa sair do nosso meio para nós notarmos que não está mais. Porque enquanto a vida ainda tem esperança. Porque até para a árvore que foi cortada, não tem mais folhas, não tem mais galhos, não tem mais formosura, não tem mais aparência. Aos cheiros das águas ela vai florescer, vai brotar e vai dar novos frutos. É este o poder transformador. É este o poder que transforma e que dá vida. O diagnóstico foi morte, morreu. E ainda ousam levantar o morto, levantam o morto, mas está morto. Levantaram na hora errada. Esse é o problema, a gente quer levantar quando está morto já. E isso é muito sério. E eu falo para famílias aqui nesta noite, eu não falo só para adolescentes, eu falo para famílias aqui nesta noite. Não precisa sair da sua casa para você notar a presença. Enquanto está presente lá, valorize o que você tem. Enquanto está vindo para a igreja, valorize isso que tem ainda. Está muito difícil e se nós não tomarmos cuidado, nós vamos entrar numa crise muito grande. Mas em nome do Senhor Jesus isso não vai acontecer. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos mudar este quadro. E não vai morrer. Não vai cair. Se tiver aqui, não fica na janela não, vem para mais perto. Se tiver no nosso meio, traz para perto da gente. Se tiver no nosso meio, vai andar junto, vai dormir, mas vai dormir aqui dentro. Vai cair, mas não vai cair lá fora não, vai cair aqui. E nós vamos ajudar, nós vamos levantar, porque é isso que é a igreja. E mais um detalhe, ninguém vai partir o pão enquanto não estiver aqui. Paulo desce, e isso também me confronta muito. Porque muitas vezes para nós notarmos que ainda tem esperança, nós precisamos. Para nós notarmos que ainda tem jeito, nós precisamos descer. E descer às vezes não é fácil, depois que você já sobe. Descer, andar, ninguém quer descer para subir de novo. Eu já estou num grau satisfatório, então não preciso descer. Mas Deus fala com alguém nesta noite, é preciso descer. Para ter vida mais uma vez, é preciso descer. Deus fala com alguém aqui nesta noite que é preciso descer um pouco mais. E Paulo faz diferente quando ele desce. Ele se debruça e ele abraça. E quando ele abraça, o diagnóstico é diferente. Ainda tem vida. Tem alguém precisando somente de um abraço, para você saber que ainda tem vida. Tem alguém precisando somente de um abraço, para nós entendermos que ainda existe vida. Não morreu, ainda tem vida. Então desce, vamos abraçar ele. Traz ele de volta para o caminho. Vamos lá, vamos carregar ele. Traz ele de volta, não morreu. O sistema não vai corromper a tua casa, não vai corromper a tua família. Porque existe uma promessa aqui nesta noite para a tua casa.
E nós não vamos deixar ninguém para trás. Porque nós não vamos só olhar. Nós vamos descer e vamos abraçar. E nós vamos trazer de volta. Não precisa cair para a gente notar que ele estava aqui. Não precisa. Não precisa ter um diagnóstico de morte. Não tem mais jeito para a gente notar que ele deveria estar aqui. Traz o jovem de novo, coloca ele aqui, reinicia o culto, vamos prolongar o discurso e tome mais palavra de Paulo, e depois das palavras, agora nós vamos partir o pão. E o problema que está acontecendo nos nossos dias é que enquanto o Eutico está dormindo, nós estamos partindo o pão. Enquanto o Eutico está sentado na janela, nós estamos partindo o pão. Enquanto o Eutico está caindo, nós estamos partindo o pão. Enquanto o Eutico está morto lá embaixo, nós estamos partindo o pão. Mas nós vamos mudar esse quadro em nome do Senhor Jesus. Ninguém vai partir o pão enquanto o Eutico não estiver aqui. Ninguém vai partir o pão enquanto nós não abraçarmos ele e trazermos ele de volta. Porque ele precisa reconhecer que Deus é na vida dele também. A conclusão dessa pregação é: existe uma geração precisando ser abraçada. O pastor falou aqui que com os jovens está a força e com os mais velhos a experiência. Então está na hora de nós, os mais velhos, a experiência, abraçarmos uma outra geração, para que nós possamos deixar um legado e passar o cajado, e a obra continue, e isso vai acontecer na sua casa. Com a permissão do pastor, eu queria pedir para a igreja se colocar de pé. Eu queria fazer diferente aqui nesta noite, tomando todas as distâncias, todo mundo de máscara. Eu queria chamar todos os adolescentes para vir aqui na frente. Pode vir. Seu filho está aqui, né? E glória a Deus por isso. Se não estiver aqui, não fique triste. Porque o Deus que trouxe cada um deles aqui à frente vai trazer o teu filho também. Essa geração precisa ser abraçada. É só isso que eles precisam. As crises, as dificuldades que eles enfrentam, o sistema que quer corromper ele com tantas dificuldades e problemas, vai ser vencida com um abraço. Feche os seus olhos, adolescentes, aqui nesta noite. Com a orientação do nosso pastor, eu queria que, se seu filho estiver aqui na frente, o pai abraçasse o seu filho, a mãe abraçasse a sua filha, pode vir aqui, em nome do Senhor Jesus. Ainda tem vida aí, e mesmo pode vir, que em nome de Jesus. Diga que é o fim, e as evidências gritam que existe uma guerra espiritual muito grande, meus irmãos. Mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí, e o tempo não limita o que Deus vai fazer. Eu lhe garanto, eu afirmo pra você. Nós vamos passar o cajado sim, ninguém ainda vai ficar para tem vida trás. e vai voltar a viver. Existe vida aí. Tem uma adolescente aqui. Eu queria pedir para a irmã abraçar essa adolescente. Alguma irmã aqui, da minha frente, por gentileza. Jéssica.
Aleluias. Ore com seu filho, ore com a sua mãe, adolescente, ore com seu pai. Porque em nome do Senhor Jesus, você faz parte de um remanescente que Deus irá levantar como flecha nessa geração, e já começou a levantar lá na sua escola. Vocês são testemunhas do que Deus está fazendo na escola de vocês. A pornografia não vai dominar a vida de vocês. O desejo e o apetite sexual não vai matar você em nome do Senhor Jesus. Esse sistema não vai matar o seu filho e não vai destruir a tua casa. E que é o teu fim. Mas não A igreja estenda terminou. a sua mão em nome de Jesus. Se enganou quem pensou que a história findou. Declare bênção na vida deles. Se equivocou. Barreiras estão sendo quebradas aqui nesta noite. Deus vai mostrar. O Senhor Jesus está visitando o Achei quarto que de adolescentes tentou. aqui nesta Vai noite. pensar Aleluia. que o projeto falhou. Deus vai chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando o contexto porque eu quero impactar. Já te aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar com os olhos da fé, passear. Pai, em nome do Senhor Jesus. E ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário A tua fica palavra foi pregada perdido, nesta noite. e as evidências digam que é pra desistir. Pai, diante deste altar nós temos pais, filhos, mães, filhas, nós temos famílias, ó Pai. Talvez tenha família que está sendo representada aqui por um adolescente, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Visita o coração dos teus filhos, ó Pai. Aqueles que estão dormindo, ó Deus. Que eles sejam despertados pelo poder do teu Espírito Santo, ó Pai. Que o teu Espírito Santo os visite, ó Pai, nos seus quartos. Que eles sintam o desejo de te buscar, Senhor. Que eles sintam a sede, ó Pai, de buscar a tua presença, de ler a tua palavra, Senhor, de orar na madrugada, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Nós temos ministros de louvores aqui na nossa frente, ó Pai, pregadores do teu evangelho que farão a diferença nos seus colégios, nas suas casas, nas faculdades e nos trabalhos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos vida, Pai, em cada um dos teus filhos, ó Pai. Os pais que neste momento estão orando, ó Deus, pelos seus filhos. Dai-nos sabedoria, Senhor, e capacidade, ó Pai. Dai-nos força, Senhor, dai-nos entendimento para conversar, para sentar à mesa, Senhor, e sentir a presença do Senhor Jesus na nossa casa, Deus. Eu te agradeço por esta palavra que foi ministrada nessa noite. Existe alguém aqui nesta noite que ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador? Existe alguém que quer vir aqui à frente, receber uma oração e confessar Jesus como Salvador? Alguém aqui na frente? Você que está aí no seu banco, que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador e está sentindo o teu coração arder e fumegar nesta noite, eu te digo uma coisa: Jesus tem algo novo para a tua vida. E se você está aí, levante o seu braço. Glórias a Deus. Eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus.